Bom dia, amigos, irmãos, seguidores, familiares. Hoje, depois de muito vento ontem à noite, parece que agora está tranquilo, frio, friozinho gostoso. Desejo a todos um bom dia, um bom final de semana, que todos possam estar em paz, com boa saúde, que estejam, enfim, em harmonia com suas famílias, a célula mais importante da sociedade. Com tudo o que está acontecendo no mundo, guerras, eleições, pandemias, furacões, tornados, tantas outras coisas, né? Olhando para o rosto das pessoas, eu noto tristeza, medo, angústia. E quando se conversa sobre alguns assuntos mais nessa corrente que nós falamos, aí se percebe o medo estampado no futuro, que vai ser, que vai acontecer, está tudo virado, o mundo parece que perdeu o juízo, já ouvi essa frase. Saúde já não existe mais. Então, tantas coisas eu tenho ouvido, e quando me dá a oportunidade, eu falo de Jesus, procuro incentivar e dar assim às pessoas um pouco de alento. E aí eu estive procurando nas minhas pesquisas, e algumas já são antigas, e deparei-me com um relatório de médicos que eles relatam exatamente o que eu vou ler. E eles dizem assim: nossa mente e nosso corpo trabalham juntos e influenciam-se mutuamente. Os médicos sabem que uma mente sadia é importante para a saúde do corpo. Por vezes, um paciente recorre a um médico sem estar sofrendo de qualquer mal físico. O médico geralmente descobre que a mente do paciente está perturbada. Esta perturbação leva o paciente a julgar que está doente. Alguns médicos acreditam que pode haver uma relação entre a personalidade e o tipo de doenças que uma pessoa tem. Por exemplo, algumas pessoas têm propensão a asma, dificuldade de respirar. Outras tendem a sofrer úlceras estomacais. Alguns chamam isso de essas coisas de doenças neuropsicológicas, né? As doenças que podem afetar a personalidade são essas. As pessoas que sofrem certos tipos de doenças cardíacas geralmente tornam-se irritáveis. A má saúde pode realmente causar doenças mentais em muitos casos. Porém, uma pessoa doente pode realizar grandes coisas e ter saúde fraca. No caso de Beethoven, por exemplo, completamente surdo, escreveu sua maior sinfonia, a nona. Franklin Roosevelt, né, deformado pela poliomielite, tornou-se presidente dos Estados Unidos. Aí dizem eles, né, bons hábitos mentais, as pessoas
tento criar hábitos corretos na execução de várias atividades e exercícios físicos. Tentar caminhar e falar corretamente, e tantas outras atividades. Contudo, nem todas as pessoas estão igualmente capacitadas a fazerem ou executarem as mesmas coisas. Podemos não cantar tão bem como nossos amigos, porém, é inútil nos aborrecermos por isso. Pensemos que temos outras habilidades que eles não têm e não possam executar. Então, unindo as qualidades de cada um, forma um conjunto de execução para o bem. Bom, essa é a narrativa deles. Agora eu começo a falar da minha maneira. Para a vida comum, a medicina abranda muitos males, não podemos negar isso. Porém, não cura completamente dos desvios insanos, ou seja, o ser humano sofre muitas influências por vários canais, sejam eles jornais, revista, televisão, rádio, ideologias, princípios políticos, história, enfim, por muitas coisas as pessoas podem ser influenciadas. Fica a pergunta: como ter saúde mental ou ter a consciência e estar com a mente perturbada espiritualmente? É estar procurando, então, dar saúde a ela. Em Efésios 5, 15 a 18, Deus, através do apóstolo, nos fala: portanto, vede prudentemente como andais, né? Não como necios, isto é, loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Significa eu ter lucidez, né, para poder ter discernimento e a minha mente não divagar, não acumular sentimentos futuros negativos que ainda não chegaram e talvez nunca chegarão. Então, o primeiro aspecto é ter vigilância, não se deixar levar ou se perturbar como loucos diante das situações que parecem desastrosas, ou ter apenas conhecimento intelectual, ainda que seja bíblico. Para dar como sábio, é preciso que se adquira sabedoria, e sabedoria espiritual, para que a mente seja agradável, seja livre de perturbações. Isto tem como única fonte a palavra de Deus, porque ela traz luz à mente para entendimento e discernimento para julgar entre todas as coisas. Por exemplo, o que é supérfluo e o que é real, o que é verdadeiro e o que é mentira, o que é integridade e desonestidade, o que é moral e o que é imoral, e assim por diante. Para ter uma saúde mental, é necessário haver uma mudança de mente, quer dizer, apagar o passado e trazer uma coisa saudável. Seria assim como nós estarmos com uma dor violenta, aliás, esses dias eu tenho passado por isso, e tomar um analgésico para acalmar ou para eliminar aquela dor. Então, uma transformação total de mente, para que as ideias, os pensamentos sejam saudáveis e se alinhem com a vontade de Deus explícita na Bíblia, ou seja, na palavra dele.
Esta é uma recomendação de Deus clara em Romanos 12, 2, que é descrita da seguinte forma: e não vos conformeis com este século, ou seja, não deixar o mundo te moldar, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, isto é, ainda que tenha o molde do mundo, criar um novo molde, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com a mente saudável, com um coração limpo, esta mente que foi transformada e transformou o coração, certamente a saúde mental é perfeita ou em caminho da perfeição. Somente a verdade absoluta, não a falsa verdade que andam pregando por aí, mas a verdade absoluta da palavra de Deus, sem desvios por interpretativos, é que a mente se torna saudável, porque não tem mais somente conhecimento intelectual, mas a experiência real com Deus, uma mente transformada que traz ao coração bons hábitos. Somente desta forma, a mente deixa de ser perturbada pelas várias informações que seguem ou que surgem no mundo. Como também nela habita a confiança convicta que tudo que está aqui no mundo vem de Deus e é passageiro. Muitos não creem nisso, já vi postagens aí, né? A vida real está além da morte física. E isso eu falo de vida real além da morte física, aqueles que têm a mente transformada pelo poder operador e eficaz do Espírito Santo de Deus. Isso desceu ao coração e agora ele está como uma nova criatura, como é o Filho de Deus. Aquele que tem saúde mental não teme a morte. Por quê? Porque ele tem a garantia que na eternidade está livre de todas as perturbações, porque viverá junto ao Senhor em um mundo perfeito e em perfeita harmonia com toda a natureza que lá haver e com todos os seres que lá estarão. Por isso, aqueles que não creem na palavra de Deus, eles vivem sempre à procura de uma coisa, perturbados, ansiosos, esperançosos, e é uma esperança em vão. Mas aqueles que têm suas mentes renovadas, ele espera o momento de entrar naquilo que lhe está prometido, com convicta perfeição e convicta certeza. Para ele, esta esperança não é incógnita, é uma certeza. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.